Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre o pós-mercado da bola, né? Vamos já contar com a vinda do Dantas sendo esse zagueiro que o Atlético busca no mercado. A informação que eu tenho é que o Atlético realmente busca um zagueiro que chegaria para ser titular, um jogador que chegaria para gerar um impacto positivo na zaga, mas apenas um zagueiro. E a pergunta que eu faço pra vocês ela é muito simples. Arthur Dias pela esquerda, Dantas como zagueiro centralizado, ou pelo lado direito, Terã como zagueiro centralizado, ou pelo lado direito, mas basicamente essa formação com três zagueiros envolvendo Arthur, Dantas e Terã é a melhor zaga do Atlético nos últimos tempos, porque eu acho que é uma unanimidade. A última zaga que o torcedor do Atlético confiou de verdade talvez tenha sido Léo Pereira e Thiago Heleno, e aí você teve algum momento positivo ali de Thiago Heleno e Pedro Henrique em 2020, onde o Atlético foi a melhor zaga do retorno do Campeonato Brasileiro, quando o Paulo Autuori ainda era técnico da equipe, mas foi algo muito pontual. Thiago Heleno e Pedro Henrique juntos não conseguiram manter uma regularidade como dupla nas temporadas seguintes, inclusive fazendo algumas temporadas em um nível bem abaixo. Então sempre ficou uma sensação que o Atlético buscava um trio de zaga, ou uma dupla de zaga ideal, e eu nunca consegui achar, com vários nomes que foram frustrando o Atlético e o próprio torcedor do Atlético, né? A gente pode falar, por exemplo, de Kaká, de Lucas Fasson, de Gamarra e de tantos outros zagueiros que não conseguiram trazer uma estabilidade defensiva para o setor que o Atlético tanto precisa. A gente sabe, times que não são tão acima tecnicamente, não são tão dominantes tecnicamente, você precisa ter uma estabilidade defensiva muito maior. Então, a partir de agora, a gente foca nesse trio de zaga, que provavelmente vai ser o trio de zaga do Furacão para a próxima temporada, e é um trio de zaga que eu confesso para vocês que eu tenho bastante expectativa. Eu posso afirmar nesse primeiro momento que eu não sei se é a melhor zaga que o Atlético teve nas últimas temporadas, até porque é tudo uma projeção. Mas para mim, a zaga com maior potencial de crescimento e com maior projeção dos três jogadores serem grandes zagueiros. E eu não lembro do Atlético ter isso em nenhuma outra formação de zaga. O Arthur tem uma projeção de seleção brasileira, o Terã tem uma projeção excelente e o Dantas tem uma projeção excelente. Se a gente for falar em valores e milhões, o Atlético pode conseguir um dinheiro muito forte em todos esses jogadores. O Atlético pode conseguir uma grana muito relevante em todos esses jogadores. Porque no final das contas são jogadores que têm características diferentes, têm um perfil diferente, mas acho que é unânime que todos são de um potencial enorme. Agora falando especificamente da formação com os três. Eu acho que você tem Dantas e Terã tentando consertar um dos grandes problemas que o Atlético teve na última temporada, que foi a questão do jogo aéreo. O jogo aéreo do Atlético foi uma grande questão, sim. E eu acho que você trazer dois zagueiros com a imposição, com a altura, com a capacidade de defender a área desses dois nomes, a tendência é que você tenha um pouco mais de segurança quando bolas forem cruzadas na sua área. E eu acho que só isso já justificaria a contratação do Dantas. Beleza, a gente pretende ter uma postura mais reativa, a gente pretende fechar um bloquinho ali, vão cruzar muitas bolas na nossa área e o Dantas ele traz essa companhia pro Terã e naturalmente pro Arthur para fazer com que a defesa do Atlético seja muito forte nesse sentido. O Terã ele fica marcado por ser esse cara de imposição, de duelos dentro da área, de conseguir neutralizar centroavante, mas o Dantas também tem esse perfil. Só que eu acho que não para por aí. O vigor físico do Dantas é uma credencial, o vigor físico do Dantas não deixa de ser algo que a gente fica de olho para entender o quanto pode condicionar o jogo dele, mas o Dantas é um jogador que, por exemplo, já foi um volante. Um jogador que tem a altura e o perfil do zagueiro moderno muito alto, rápido, mas também tem características importantes para a posição, que é a boa capacidade de saída de bola, o bom passe de ruptura, a boa bola longa. Então, um zagueiro de muita maturidade nessas várias credenciais que o Atlético precisa e que o futebol, de maneira geral, exige hoje de um zagueiro. Então, acho que o outro ponto que a gente pode elogiar bastante de uma zaga formada por Terã,
Arthur Dias e pelo Dantas, que é a capacidade de fazer uma boa saída de bola. A gente viu nessa reta final de temporada como é importante a gente contar com os nossos zagueiros nessa capacidade de construção. Quantos gols não saíram do pé do Teran, quantos gols não saíram do pé do Arthur, e se for pro Dantas somar nesse sentido, seria incrível. Então, acho que o Atlético, que vai ser exigido no sentido da sustentação e da constância defensiva, pensando na próxima temporada, ele tem nesse trio, ele tem nesses três jogadores uma possibilidade muito legal de encontrar alternativas, encontrar cenários para formar uma zaga realmente sólida e uma zaga de uma grande projeção. Volto a dizer, se o Atlético quer uma Série A tranquila pensando na temporada que vem, isso parte de uma boa defesa e pensar numa boa defesa também parte de ter uma boa zaga e uma zaga que se complementa a partir das suas características. Acho que até o caso do Teira e do Arthur são jogadores que vão ter que se provar no contexto de Série A, apesar de eu achar que os dois são extremamente promissores. E o Dantas também é mais um caso de um jogador que tem que se provar na Série A. Mas aí entra aquilo que a gente conversa há bastante tempo. O Atlético teria condição de trazer um zagueiro que se sustentasse na Série A com nome, com bagagem, com moral? A gente viu, por exemplo, quando a gente foi atrás do Diego Costa, um nome que foi quase que uma unanimidade, que empolgou basicamente todo mundo, que é um jogador que é muito caro. Então acho que a gente tem que trabalhar com a realidade financeira que o clube pode ir atrás no mercado nesse momento. E acho que o Dantas, na faixa de preço que o Atlético pode atuar, é um dos melhores nomes. Torço muito para que venha. Acho que mesmo tentando jogadores mais experientes, jogadores mais consolidados, o Atlético não pode abandonar essa parte do mercado. Que parte do mercado é essa? De jogadores, cara, que tem uma projeção de crescimento e naturalmente tem uma projeção de venda. Eu sei que isso, no final das contas, irrita o torcedor do Atlético, da gente já pensar na venda antes do jogador chegar, mas é algo que faz com que o clube se mantenha financeiramente sustentável. Gosto bastante do jogador, acho que tem características que somariam bastante à nossa zaga. Acho que, por exemplo, completaria ali, não deixaria brecha para Léo Pelé, para Aguirre, para Lucas Beleze, que é uma unanimidade, que é uma zaga que na teoria não tem condição de ser titular do Clube Atlético Paranaense, então que o Atlético consolide o investimento e pense num jogador que pode dar um retorno muito interessante para o Furacão também. Outro nome do interior de São Paulo, que eu sei que interessa ao Atlético, João Vitor do Vitória, do Vitória, que está no Mirassol, vem de uma grandiosa Série A pelo Mirassol. Acho que seria um nome bastante interessante também. Camutanga do Vitória, acho que seria um bom nome para composição de elenco. Pezinho no chão para mirar os nomes, mas ousadia também nessa projeção de crescimento que os jogadores podem oferecer. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis.